Olá, minhas queridas irmãs e irmãos. Mais uma vez estamos juntos aqui para aprendermos um pouco mais sobre a Palavra de Deus, né? E com a ajuda do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós vamos falar sobre o quinto tópico dessa lição, que está sendo muito importante para nós, né? Trazendo-nos lições para que nós possamos colocá-las em práticas em nossa vida diária, né? Uma alma em risco. Aonde Barnabé e Saulo se dirigiram em sua obra missionária e que obstáculo enfrentaram? Atos 13, 4-8 diz assim: E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, no caso seria Barnabé e Saulo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Barjesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpretava o nome de Barjesus, procurando apartar da fé o procônsul. Então nós vemos aqui, né, que Barnabé e Paulo, eles foram até essa cidade e ali encontraram um homem, né, assim, chamado Sérgio Paulo, um procônsul, né, um homem da sociedade, e ele era um varão prudente, ele temia Deus, e ele queria saber mais acerca de Jesus. E esse falso profeta, né, esse encantador aqui, esse mágico, ele desfazia, né? Ele estava propagando a mensagem de Jesus de uma maneira deturpada. E aqui diz em Atos dos Apóstolos, diz assim: não é sem luta que Satanás permite que o reino de Deus seja estabelecido na terra. As forças do mal estão empenhadas em incessante luta contra os instrumentos indicados para espalhar o evangelho. E esses poderes das trevas são especialmente ativos quando a verdade é proclamada diante de homens de reputação e verdadeira integridade. Era o que exatamente estava acontecendo. Então, esse mágico ele estava sendo usado pelo inimigo das nossas almas para deturpar a palavra de Deus. E aqui, continuando, diz: assim foi quando Sérgio Paulo, procônsul da Chipre, estava ouvindo a mensagem do evangelho. O procônsul solicitou a presença de Barnabé e de Paulo. Ele desejava muito ser instruído na mensagem. E agora as forças do mal, operando por intermédio de Elimas, o feiticeiro, procuravam com malignas sugestões desviá-lo da fé e impedir assim o propósito de Deus. Mas Deus é maior, não é mesmo? Nós vamos continuar aqui no tópico 5b e nós vamos ver o que aconteceu. Como Paulo repreendeu ousadamente a pessoa que vinha sendo usada pelo inimigo, obtendo assim a vitória para o evangelho? Atos 13, 9-12. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. O feiticeiro havia fechado os olhos às evidências da verdade do evangelho. E o Senhor, em justa indignação, fez com que seus olhos naturais se fechassem, excluindo deles a luz do dia. Essa cegueira não foi permanente, mas apenas por certo tempo, a fim de que fosse advertido e se arrependesse, buscando o perdão de Deus a quem tão gravemente tinha ofendido. A confusão em que havia sido lançado, inutilizou suas artes sutis contra a doutrina de Cristo. O fato de andar apalpando em sua cegueira provou a todos que os milagres que os apóstolos haviam realizado foram operados pelo poder de Deus, pois ele desfazia, né, das obras de Deus. Então nós vemos aqui que o Senhor, as pessoas que vão contra Deus, contra as verdades divinas, chega um momento que Deus, ele usa, né? Ele é misericórdia, mas ele é justiça. Então ele aplica a sua justiça.
E ele ainda aplicou essa justiça com misericórdia, porque ele estava dando oportunidade de Elimas ele se arrepender, né? E reconhecer que Deus era o soberano Deus, o Criador dos céus e da terra, e que ele não poderia, né, confrontar a Deus da maneira como ele estava fazendo. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? E que nós possamos discernir, né? Como quando formos, assim, confrontados por um falso profeta, né? Por alguém que queira nos desencaminhar, né? Desfazer as verdades bíblicas que nós cremos, trocando por falsas. Amém? Até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.